só de ouvir essa música não dá um desespero? Eu não posso falar muito, porque eu não casei com a marcha nupcial, mas toda vez que eu escutava essa música, meu coração acelerava e ficava levemente surtada. Oi, gente! Sei que tô parecendo uma doida com esse véu na cabeça, mas é porque eu fui fazer uma gambiarra aqui, ó, pra colocar ele no cabelo, e agora eu fiz um nó e ele não tá saindo. Mas eu vou ficar assim até o final do vídeo, porque eu não tô afim de ficar horas tentando tirar e depois ficar bem descabelada. Então eu vou gravar o vídeo primeiro e depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. Sobre o que será que vai ser o vídeo de hoje, não é mesmo? Sobre o quê? Não sei pra que fazer suspense, se você já viu no título do vídeo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como eu consegui o dinheiro pro meu casamento. Porque foi uma pergunta que me fizeram bastante. Eu tenho amigas que estão noivas que me fizeram essa pergunta. Tem amigas que estão namorando que me fizeram essa pergunta. Tem gente que está encalhada e me fez essa pergunta. Então, eu vou estar respondendo em vídeo um pouquinho de como que eu fiz pra conseguir o dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi marcar a data do casamento. Eu sei que isso parece, nada a ver marcar a data do casamento. Mas, por exemplo, eu achava que eu ia casar quando eu fizesse 2 anos de namoro. O que aconteceu? A gente decidiu que ia juntar um pouco de dinheiro. Quando a gente tivesse esse pouco de dinheiro, a gente ia marcar a data do casamento. Chegou que eu completei 5 anos de namoro e a gente não tinha dinheiro nenhum. Porque daí a gente pagava outras coisas, a gente fazia outras coisas, gastava o dinheiro e não conseguia ter o dinheiro. Então a gente sentou, conversou e falou, vamos marcar a data, e agora tendo a data, a gente vai se esforçar ao máximo para ter o dinheiro para esse casamento sair. E a gente fez isso, marcamos a data do casamento e começamos a se esforçar para conseguir dinheiro até a data do casamento. E parece bobo, mas se você não tiver a data, não tiver a data marcada, quando vocês verem já passou o tempo que vocês queriam, vocês não juntaram dinheiro e ficou nessa. A primeira coisa que eu diria é para marcar uma data para você começar a se esforçar para ter dinheiro até nessa data. Depois que a gente marcou a data, uma coisa que eu tive que ter em mente é que eu não poderia mais estar vivendo como se eu não tivesse que fazer um casamento. Então, acabou nossos passeios, acabou a gente comer todo final de semana, acabou comprar roupa, sapato, maquiagem. Eu dei uma cortada em tudo, a gente deu cortada em várias coisas para poder juntar o dinheiro pro casamento. Então, eu já tô te dizendo agora que você vai ter que cortar algumas coisas, infelizmente. Não vai ser uma coisa, ai meu Deus, eu não posso fazer mais nada porque eu tenho que juntar o dinheiro. Não, é porque você tem que ter em mente que você não vai casar 2 vezes, espero eu. Tem gente que casa, mas esse não é o foco. Você não vai ficar casando várias vezes para poder ter coisas que no primeiro casamento você não teve. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas por um tempo para poder fazer o casamento do jeito que você quer. Porque se você começar a gastar como sempre gastava antes e ainda tentar planejar um casamento, não vai rolar. Então, separa esse tempo para ir guardando dinheirinho pro casamento. Depois que o casamento passar, você pode voltar com a vida que você era antes, comprando sapatos, saindo pra comer, etc, etc, etc. Na verdade, depois que você casa, você acha que vai poder voltar à vida normal, mas só vem mais dívidas. Corta essa parte, não vamos entristecer as pessoas. Eu vou contar agora um pouquinho como é que eu juntei o dinheiro pro casamento e o que eu fiz pra juntar dinheiro. A primeira coisa que a gente fez foi uma rifa. Na verdade, a minha mãe tem costume de fazer rifa em toda data festiva, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa. Ela já tem de costume, faz anos que ela vende rifa para nossos parentes e para os nossos amigos. Já aconteceu de vários parentes meus ganhar na rifa, várias pessoas da igreja ganhar na rifa, então o pessoal vai comprando de novo, porque vê que a fulana de tal ganhou, então ela há muitos anos ela vai vendendo rifa e o pessoal vai comprando. Ela resolveu fazer uma rifa em prol do meu casamento. Na verdade, eu nem tinha pensado nisso. Ela que deu ideia, vamos fazer uma rifa em prol do teu casamento. Eu achei bem legal a ideia. Ela comprou um negócio, montou certinho, a gente começou a vender rifa. Ela começou a vender pra quem ela já vendia antes e explicar que era em prol do meu casamento, se o pessoal podia ajudar, etc, etc. No meu caso, eu comecei a vender pra minhas amigas
Depois que eu vendi para minhas amigas, eu peguei uma folhinha e comecei a anotar o nome de pessoas que eu sabia que convivia no meio de várias outras pessoas. Então eu anotei o nome de gente que trabalhava em escolas, em gente que trabalhava em escritório que tinha muita gente, gente que trabalhava em loja de roupa. E também vou ter nome de uma amiga que tem uma loja. Então, para essas amigas, eu fui chamando uma por uma no WhatsApp. Falei, olha, tô fazendo uma rifa. Será que você não podia levar lá no teu trabalho e oferecer? Porque eu sei que lá tem bastante gente. Podia contar um pouquinho da minha história e falar que eu vou casar, se você pudesse oferecer. E aí, algumas pessoas tinham vergonha e falaram que não queriam, que eu super respeitei, porque elas não têm obrigação nenhuma de oferecer. E teve gente que aceitou numa boa em me ajudar a oferecer a rifa. Então, no fim, eu vendi rifa pra gente que eu nem conhecia. E que se eu não tivesse pedido ajuda para essas pessoas, eu não teria vendido, porque eu não tenho contato com essas pessoas. Então foi legal, porque daí eu vendi pra gente que eu não conhecia e foi mais números vendidos. Pra mim foi ótimo. E lógico que eu peguei ajuda, pedi ajuda de pessoas que eu ia convidar pro casamento. Pra não ficar chato, né? Você, será que você pode oferecer minha rifa lá na tua loja? Aí, tipo, depois nem chama a mulher. Vai ficar chato, né? Então eu botei o nome de pessoas que eu já ia chamar pro casamento. Depois a minha mãe continuou vendendo a rifa sozinha e eu comecei a fazer outras coisas para conseguir o dinheiro. A segunda coisa que eu fiz foi montar um projeto. Eu trabalho com lembrancinhas para chá de bebê, aniversário, etc, etc. Eu queria inventar alguma coisa que eu pudesse vender na rua. Até então não tinha visto nenhuma reportagem de casais que tivesse feito isso. Lógico que eu sabia que tinha casais que já deveriam ter feito isso, vender coisa na rua, mas eu não tinha pesquisado nenhum. Eu só queria inventar um projeto e sair na rua. Bem minha cara, né? Sair da rua. Bom, aí o que aconteceu? Eu resolvi pensar numa coisa que eu fizesse, porque daí eu pensava, se eu for na rua e falar pra pessoa, olha, fui eu que fiz, porque eu quero juntar dinheiro pro meu casamento, eu acho que eu vou sensibilizar mais as pessoas. Essa era a minha visão. Então, eu comecei a fazer chaveiros de coração, que são esses aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí eu comecei a fazer chaveiro de coração. Chaveiro de coração, esses chaveiros aqui eu faço pra chá de bebê. Então, eu pensei em vender chaveiro de coração na rua, porque daí qualquer pessoa pudesse usar. E aí eu só ia fazer coloridos pra vender na rua, né? Deixa eu botar aqui do lado. E fiz essa folha que eu mandei plastificar, que é Projeto Felizes para Sempre, Casal dos Corações. Porque esses corações aqui, quem me ajudava a fazer, na época era meu namorado, né? Agora é meu marido. Então ele que me ajudava a fazer o chaveiro. Aí eu pensava assim, o pessoal vai achar muito massa um homem que costura e tal, porque quando a gente vai em feira, o pessoal adora saber que ele que costura. E o pessoal vai elogiar ele e eu fico lá com aquela cara de paisagem. E aí eu fiz um projeto que se chama Felizes para Sempre, Casal dos Corações. E a gente foi vender na rua. E aqui tem contando um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu pela internet. Então eu coloquei um pouquinho como a gente se conheceu. E no final botei: por isso queremos dizer sim no altar e contamos muito com sua ajuda. Comprando um chaveiro de coração, você estará ajudando esse sonho a se tornar realidade. Nos ajude com esse projeto, ficaremos muito felizes. Eu não dava pra pessoa ler na rua, eu só segurava e meio que explicava um pouco a nossa história e o porquê que a gente tava vendendo chaveiros. O que aconteceu? Meu marido se empolgou super, né? Ele já queria que a gente fosse no semáforo vender, eu vestida de noiva, ele de terno. Ó, minha cara de quem ia vender no semáforo, né? Super eu que não gosto de lugares com muitas pessoas, imagina vender no semáforo. Já tô indo. Só que eu queria vender, mas tinha vergonha. Então eu comecei a vender nas ruas e praças, lugares que eu sentia que o pessoal não tava me observando, sabe? Semáforo é um lugar que eu me sentia muito vulnerável, tá todo mundo me olhando. Eu me sentia mal de estar no semáforo, mesmo não fazendo nada de errado. A gente vendeu alguns corações e eu fiquei muito feliz no começo, porque a gente vendeu e eu pensei, nossa, tá dando certo. Só que tinha pessoas também
que eu chegava assim, quer comprar um chaveiro, é pro nosso casamento, etc, etc. E a pessoa olhava pra minha cara e falava assim, é que eu não uso chaveiro, então não vou comprar. Aí eu ficava pensando assim, qual parte, querida, do ajudar pro meu casamento você não entendeu? Mas a pessoa não tinha obrigação de me ajudar. Eu tinha que aceitar. A pessoa não usava chaveiro, eu não podia fazer nada. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria um projeto totalmente diferente. Eu faria com comida. Porque depois que a gente começou a vender chaveiro na rua, a gente sim vendeu alguns, mas não foi tantos quanto eu achava que a gente iria vender. Minhas amigas no WhatsApp começaram a mandar vídeos de pessoas que já tinham feito esse tipo de projeto na rua. E todos que eu vi era com comida. Era brigadeiro, era pão de mel, era coxinha, era salgadinhos. E eu vi a reportagem deles e eles vendiam que nem água. Passava na rua, vendia tudo, eu tinha que ir pra casa buscar mais porque vendia super rápido. E os meus chaveiros já não eram assim. Eu vendia. Só que não era com a rapidez que como aparecia nas reportagens. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito com comida, algo com brigadeiro ou pão de mel, algo doce, porque eu adoro doce, eu saberia lidar melhor. Então, se você quer fazer algum projeto pra vender coisa na rua, eu aconselho a fazer com comida, porque às vezes a pessoa nem quer te ajudar, mas ela tá com fome. Então, se você for fazer um projeto para conseguir dinheiro pro casamento, eu te aconselho a fazer algo de comer, que a pessoa vai te ajudar bem mais. E a minha igreja, ela faz cantina uma vez por mês para ajudar alguns projetos da igreja. Tem cantina para ajudar o projeto do Ministério de Louvor, tem cantina pro pessoal do Ministério de Mulheres, pro Ministério de Jovens, e aí uma vez por mês é feito cantina para algum ministério. Aí eu pensei assim, já que a cantina é feita uma vez por mês, eu vou ver com o pastor se ele não libera para eu fazer cantina num dia que não tiver ninguém, já que só é uma vez por mês, tem outros 3 domingos que não tem ninguém. Então eu posso ver com o pastor se ele deixa um desses domingos eu levar alguma coisa para vender no final do culto, porque nosso culto é à noite. E geralmente quando acaba o culto o pessoal tá com fome, né? Então eu acredito que iria dar certo. Falei com o pastor e ele liberou. Só que em vez dele liberar eu pra vender num domingo que não tivesse ninguém, ele falou assim, então conversa com algum ministério pra você vender junto com eles no domingo que tem a cantina. E eu fiquei com um pouco de receio, se é em prol do meu casamento, que não tem nada a ver com eles podem achar ruim, de achar que eu acabei pegando pra mim o dinheiro que ia ser pra eles. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio de pedir. Então eu conversei com o pessoal do Ministério de Adolescentes. Na época eles estavam juntando o dinheiro pra ir num retiro, que daí eu fiquei com mais pena ainda, pensar, eu vou roubar o dinheiro do povo pra ir no retiro. Conversei com os líderes do adolescentes lá, que não tinha problema, que eu podia fazer junto com eles a cantina. Eu fiz a cantina com eles 3 vezes. E quando você tá pra casar, qualquer R$1 que você acha na rua pra ti já é lucro, porque tu tem que pagar várias coisas no casamento. Então deu um dinheirinho bom e eu fiquei muito feliz. Não fiquei com culpa nenhuma de ter pego o dinheiro deles, não, porque a gente fez de uma forma que fosse bom pros dois, pra nenhum prejudicar o outro, então foi bem legal. É que eu não sei como é que funciona a cantina de vocês, a nossa funcionava assim, uma vez por mês. Mas você pode ver com o pastor se ele libera você pra fazer cantina. Acredito que o pastor não vai achar ruim, afinal é pra juntar 2 pessoas que se amam. E se não tem a cantina na tua igreja, não precisa ficar triste, afinal ele pode deixar você levar mesmo assim. Já avisa um culto antes que no próximo culto você vai trazer alguma coisa pra vender, pro pessoal já ir preparado com dinheiro pra comprar depois no final. E não custa tentar. Eu não tenho trabalho fixo, eu trabalho como autônoma, fazendo lembrancinhas. Então tinha época que tinha mês que dava mais, tinha mês que dava menos. Eu comecei a vender Natura e Avon, que a minha mãe vende, ela já vende há muitos anos. Eu pensei, eu acho que eu vou vender para minhas amigas. Eu nunca ofereci antes, eu vou oferecer para ver se rola
de alguém querer comprar. E aí eu pedi pra minha mãe pra ela me dar o catálogo da Avon e da Natura. E saí oferecendo pra minhas amigas. O que aconteceu? Que algumas pessoas precisavam e eu não sabia. Nem elas sabiam que eu vendia. Na verdade eu não vendia, quem vendia era minha mãe. Mas elas não sabiam que minha mãe vendia. E aí eu comecei a vender pra elas. E eu ganhava as comissões. Com essas comissões eu pegava o dinheiro e já colocava junto no dinheiro pro casamento. Então se você tem trabalho fixo, já seria uma ajudinha a mais para você não deixar, caso o seu parceiro trabalhe e você não trabalhe, para não deixar tudo sobrecarregado sobre ele, você pode começar fazendo esses bicos, vendendo esses cosméticos, ou lingerie, ou até semijóias, alguma coisa assim. Começa assim, que você não pode começar a fazer fiado, já fala, olha, eu tô vendendo para conseguir dinheiro para o meu casamento, eu não posso ficar fazendo fiado porque eu já tenho que pagar a pessoa no qual eu tô pegando as coisas, então já corta fiado para não dar problema. E outra coisa que eu fiz é que quando a gente começou a namorar e meu marido, no caso, veio morar pra cá, porque ele sabia que meus pais não iriam deixar eu ir pra cidade de alguém que eu nunca tinha visto, ele veio pra cá pra pedir namoro, depois ele voltou pra lá pra resolver algumas coisas, veio de vez. Por o pessoal achar muito bonita a nossa história, muitas pessoas começaram a me prometer muitas coisas. Quando vocês casarem eu quero dar isso, quando vocês casarem eu quero dar aquilo, quando vocês casarem eu quero fazer isso pra vocês no casamento, etc, etc. Quando a gente resolveu casar, isso que o pessoal prometeu, a gente ainda tava aí com 2 anos de namoro. E como eu falei pra vocês, eu achava que eu ia casar com 2 anos de namoro, o que não aconteceu. Então quando a gente foi casar, a gente já tava com 5 anos e meio de namoro. E aí muitas pessoas já podiam ter esquecido as promessas. Só que eu, queridas, sou uma pessoa que dificilmente esquece as coisas. Então se você me conhece e me prometeu alguma coisa, olha, eu não me esqueço não, hein? Já quero avisar que eu não me esqueço. Então o que aconteceu? Eu, na cara de pau, fui falar com essas pessoas que tinham me prometido as coisas. E eu tava super ciente que tinha se passado muito tempo, que essas pessoas podiam não ter mais as condições de me dar aquilo que elas prometeram, quanto elas tinham na época que elas prometeram. Eu tinha ciência que algumas pessoas já podiam ter esquecido e tinha ciência que talvez desse certo com alguém. E o que aconteceu? Que realmente aconteceu tudo isso que eu acabei de falar. Teve gente... Não teve ninguém que falou, esqueci de te prometer, não. Só teve gente que falou que, infelizmente, não podia dar o que tinha prometido naquela época porque tava com problemas financeiros. E teve gente que falou, sim, lembro que te prometi, então eu vou te dar. E, na verdade, eu só fui atrás dessas pessoas porque algumas pessoas, elas não tinham prometido, tipo, presente de casamento. Não, elas tinham prometido coisas que estariam no casamento. Então, tipo, tinha gente que tinha prometido dar o bolo de casamento. Tinha gente que tinha prometido me dar o cabelo, maquiagem. Tinha gente que tinha me prometido dar as unhas. E tinha gente que tinha me prometido dar algumas coisas da decoração. E então eu fui cobrar essas pessoas porque eu precisaria dessas coisas no casamento. E não custava nada perguntar se a pessoa ainda queria me dar ou não. E foi interessante eu ter ido falar com essas pessoas, porque de fato algumas deram o que prometeram. Falaram, sim, eu lembro e vou te dar. Então eu tive essas coisas que o pessoal prometeu no casamento. E se eu não tivesse ido falar com essas pessoas, eu teria que bancar do meu bolso. Porque eu lembrava que elas tinham prometido, mas eu podia ficar com vergonha e não falar nada sobre essas coisas. E daí eu teria que tirar do meu bolso e aí seria muito mais sacrifício para conseguir dinheiro. E no fim... Então foi bom porque as pessoas me deram essas coisas que elas prometeram. Então se alguém te prometeu alguma coisa, não custa nada você ir falar com a pessoa. Lógico que estando ciente que, como eu te falei, elas podem estar com problemas financeiros e não podem estar dando o que prometeram antes. E se isso acontecer, você não tem que ficar super chateada, porque uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá ruim financeiramente. É coisa da vida, às vezes passam uns meses as coisas desandam, às vezes passam outros meses as coisas vão
as coisas melhoram. Então você não pode obrigar a pessoa a te dar uma coisa. Você pode apenas comentar que lembra que ela te prometeu alguma coisa. Então se você é assim como eu, tem alguém que te prometeu alguma coisa, não custa nada você ir falar com ela. Às vezes vai dar super certo, como deu comigo. Algumas pessoas deram o que prometeram. Às vezes pode dar errado, mas eu tenho certeza que elas vão estar dando do seu melhor pra você. Mas como eu falei, você tem que estar ciente que às vezes elas não podem dar tudo que elas querem. E no fim, foi dessa forma que eu consegui o dinheiro para o meu casamento. Lógico que faltou muitas coisas que eu queria, porque eu não consegui o dinheiro. Depois que o casamento rolou, eu não foquei nessas coisas que faltaram. Eu curti com as coisas que eu tive. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu tive. E também fiquei muito feliz com toda essa trajetória que eu tive, desde a época de oferecer rifa, de vender na praça e receber não na cara, de gente que não queria comprar rifa, porque fez tudo parte da minha trajetória. E eu dei muito mais valor ao meu casamento por ter recebido esses nãos do que se tivesse dado tudo certo. Então, essa é um pouquinho de como eu consegui dinheiro pro meu casamento. Talvez essas coisas que eu fiz pra conseguir dinheiro não dê certo contigo, talvez não combine com o seu jeito, talvez você não fique à vontade de vender rifa, de vender coisa na praça, de vender cosméticos, você não fique à vontade de fazer cantina na igreja, mas talvez você tenha uma ideia e então coloca essa ideia em prática. Talvez a sua ideia não daria certo pra mim, mas pra ti vai dar, então se joga, tenta ao máximo conseguir o dinheiro. Como eu te falei, o teu casamento é único e você tem que se esforçar um pouquinho pra conseguir as coisas que você quer. Não deixar, sabe, levar com a barriga e pensar, lá no final tudo está certo, que às vezes não é bem assim. Então, tente ao máximo se esforçar também por esse sonho, porque eu sei que vai ser um dia único. E esse foi um pouquinho de como eu consegui dinheiro pro meu casamento. Espero inspirar algumas pessoas que também talvez estejam nessa de conseguir dinheiro e talvez nada do que eu falei tenha surgido na cabeça, mas surgiu uma ideia totalmente diferente agora vendo esse vídeo, então põe em prática, tá bom? Um beijo, até meu próximo vídeo. E agora eu vou tentar desfazer esse nó aqui do meu cabelo.